Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Kinds of Kindness, Tipos de Gentileza, filme dirigido e escrito por Yorgos Lanthimos, que estreou agora no Festival de Cannes 2024. Feliz por trazer mais essa crítica dessa cobertura que tem a parceria da Insider com o cupom LALI12, 12% de desconto no catálogo. Temos aqui também uma nova parceria, depois de alguns anos, do Lanthimos com Eftimos Philippou, que já tinha trabalhado com ele no início da carreira, quando o Lanthimos foi para os Estados Unidos, para os seus outros projetos, ele não estava sendo chamado, e para quem queria aquele Lanthimos de dente canino, daquela era, eu tenho boas notícias, esse Lanthimos está de volta, mas é muito mais do que uma volta às origens, eu diria. Eu até me recordo que na estreia de Pobres Criaturas, no ano passado, numa sessão no Festival de Nova York, o diretor disse que ele estava muito ocupado com a montagem desse filme, só que poucos esperavam já um lançamento agora, já em Cannes, no mês de maio. É muito raro ver isso, e eu digo mais, quando você pega para a perspectiva o que é Pobres Criaturas e o que é Tipos de Gentileza, tem uma diferença enorme no desenvolvimento, na estrutura e nos objetivos. Muitos diziam que o Lanthimos de dente canino agora estava adaptado ao sistema de estúdio dos Estados Unidos, que não voltaria mais. E, gente, de todas essas parcerias feitas por estúdios, eu posso mencionar que um dos maiores trunfos foi essa parceria do Lanthimos com a Searchlight, pelo que ele recebe de controle criativo e pelo que ele pode fazer também no cinema. Eu encaro Tipos de Gentileza como uma antologia que vai trazer um pouquinho de todo o referencial cinematográfico do Lanthimos até agora. Claro, tem uma questão do humor que lembra muito Dente Canino, o sacrifício do cervo sagrado, especialmente quanto a um choque ou decisões que você acaba questionando e levando para a ambiguidade de uma reflexão. Mas ele nunca deixou de falar sobre diferentes formas da sociedade, a banalização da morte, a noção do próprio sacrifício. E aqui ele mais uma vez faz isso tudo, claro, com todo um toque cômico que acaba sendo muitas vezes pesado. Na minha sessão eu vi pessoas que acabaram desviando o olhar várias vezes, pessoas que já estavam ansiosas com uma determinada tomada de ação, porque é esse tipo de sentimento que o longa causa em 3 histórias diferentes. E agora, quando ele retoma essa parceria do Philippou para o roteiro, muitas coisas abordadas em Pobres Criaturas, referenciais extremamente importantes para Pobres Criaturas, são desconstruídas para o humor em que você não só questiona a ação, mas também o objetivo. Em Pobres Criaturas você se interessa por essa jornada da personagem, que ela vai navegando também por essa sociedade maliciosa, perturbada, e em Tipos de Gentileza o próprio envolvimento da sociedade nas histórias acaba sendo diferente, porque tem uma conexão do início ao fim com esses personagens, e aí tem uma dupla de protagonistas, sempre que são interpretados pela Emma Stone e pelo Jesse Plemons, que vai fazer você questionar certo, errado, relação de poder, sexo e morte. Então no filme nós acompanhamos 3 histórias. A primeira é de um homem que parece completamente perdido depois de uma briga com seu chefe, que precisa retomar o controle do seu destino. A segunda é de um policial que desconfia que a mulher que diz ser sua esposa, que estava desaparecida, seria uma impostora, e a última sobre uma mulher que precisa encontrar uma pessoa com habilidades e dons especiais. Então no elenco, claro, destaque todo para o Plemons, para Emma Stone. Tem uma história que o Plemons é o grande protagonista, uma outra Emma Stone é a grande protagonista, e em uma delas eles acabam dividindo esse tempo de tela. Uma coisa é constante, Willem Dafoe sempre se fixa como esse grande personagem de interesse, um grande coadjuvante, às vezes para pequenas ações, às vezes para uma fala que muda toda uma perspectiva de uma ação. E é impressionante, gente, que quando parece que você já viu tudo que o Willem Dafoe pode fazer no cinema, ele consegue surpreender novamente. Na última história tem um personagem que ele interpreta que é muito, mas muito bom mesmo. Do elenco eu esperava ver um pouquinho mais a Hong Chau, especialmente depois da crescente dela no período de A Baleia, mas ela tem pouquíssimo tempo de tela, até pelo que estava sendo publicado sobre o filme, eu pensei que ela teria uma participação bem maior até. E além de ser um trabalho na filmografia do diretor que você vai buscar por esse laço do passado e do que ele já fez e vai trazer essas referências de períodos diferentes, né, de 15 anos atrás, de 10 anos atrás,
eu também faço uma outra e trago uma outra situação que são dos ciclos propostos em um filme. No final da primeira história e no final da segunda história você tem rupturas abruptas quanto à definição de personalidade, que você simbolicamente precisa passar uma borracha. Tá vendo a Emma Stone ali, tá vendo Jesse Plemons, Willem Dafoe? Tudo bem, mas são personagens diferentes com todo um alvo também diferente quanto ao objetivo. E aí que nós temos a chamada narrativa tríptica, né? Em que você poderia muito bem apreciar cada uma dessas histórias de maneira isolada, mas você pode olhar para todas elas e notar que existe uma coesão, existe uma identidade. Essa identidade começa pelo título dessas histórias, e isso acaba se tornando muito importante, mas um outro elo acaba se tornando a música. E um dos grandes achados recentes no cinema do Lanthimos foi o Jerskin Fendrix para a trilha sonora. Aqui tem uma importância extremamente significativa, seja para o piano ou seja para o coral, em que tem referências da primeira história que são repetidas na segunda e tem um encaminhamento também bem especial na história final. São 3 histórias diferentes, com personagens diferentes, mas essa identidade ao lidar com o humor de uma maneira muito atípica, ao querer questionar a morte e banalizar também a morte, a situação sobre vida, sobre sacrifício, o que você pode fazer pelo próximo. Nunca existe uma noção do que a sociedade vai fazer por você ou de quem vai se preocupar por você. Então você começa a julgar as ações nessas histórias diferentes justamente com a base do absurdo. Aí você tem a Emma Stone em Pobres Criaturas e por mais que sejam filmes diferentes, é difícil não trazer para comparação porque é o mesmo diretor, a mesma atriz e são lançamentos muito próximos. A desconstrução é total. Ela está em papéis totalmente diferentes em que parecem negar justamente a personagem dela em Pobres Criaturas. É impressionante um diretor em pouco tempo fazer filmes tão diferentes. Claro que para antologia sempre pesa às vezes a preferência quanto a desenvolvimento. Eu gostei muito da história 1 e 3. A segunda história, até por dividir o tempo de tela entre Jesse Plemons e Emma Stone, é uma história que eu considero de transição. Vai herdar elementos da primeira e vai antecipar uma coisinha que depois seria importantíssima na história 3. E aí vem aquele Lanthimos que causa repulsa, nojo, ansiedade, o Lanthimos que faz as pessoas acabarem desviando o olhar, como eu vi muitas vezes na sessão, ou um grito de antecipação de alguma coisa que também pode acontecer. O problema de qualquer antologia é de manter um certo equilíbrio ainda nessa estrutura tríptica, né, que você vê essa identidade geral. Então o título acaba sendo importante, o título de cada história acaba sendo um fator de união. Tem a questão da música, que também é importante, além, claro, do elenco. Eu gosto muito de como o filme brinca com uma noção de culto e de uma espécie de liderança que vai sempre trazer uma crítica ao processo de tomada de decisão e a uma lógica racional de entender a sociedade, de entender justamente todo um processo do que é certo e do que é considerado errado, se é que dá para considerar errado. E mesmo que eu não tenha gostado da história 2, pela sua estrutura cíclica, por sempre querer provar um ponto para causar choque, eu posso mencionar para vocês que é algo muito interessante na experiência geral de Tipos de Gentileza, que vai ser muito divisivo, na minha visão, é de você tentar trazer o que o filme representa quanto à identidade do Lanthimos no cinema. Uma conversa muito boa para discutir, quem sabe, futuramente aqui no canal, porque é um longa que você sai da sessão muito impactado, eu acredito, pelo choque, pela experiência, pelo que você pode dar prioridade que o diretor não dá prioridade nenhuma. Para Tipos de Gentileza, nota 7. Deixando um aviso também para quem for colocar esse filme na lista, tem uma cena pós-créditos. Estou falando isso porque na minha sessão, quando rola o primeiro crédito, muitas pessoas já saíram correndo. Então, se você já gosta de sair da sessão depois do crédito, lembro, tem uma cena pós-créditos que eu diria que até é importante também para estabelecer essa grande identidade coletiva da estrutura tríptica de Tipos de Gentileza. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!